queria fazer uma reflexão nessa noite. Claro que a gente está vivendo dias difíceis, né? Todas as vezes que a gente vem pregar e a gente vem num culto de quinta-feira, a gente vê pessoas. Para um crente que vem quinta, porque a maioria dos crentes hoje só vem domingo à igreja, né, gente? Não é todo mundo que vem dia de quinta-feira, domingo de manhã, sábado para a igreja. E a gente vê nas pessoas, num culto como esse, uma sede por Deus, uma sede pelas coisas de Deus. Se você está aqui, você é um privilegiado. Você venceu a chuva, venceu o desânimo, pegou uma condução cheia para estar aqui hoje, ou veio com a sua família, a sua família atrasou para estar aqui, aquela correria de preparar filho, esposa, está todo mundo pronto para a hora do culto. Você é um felizardo, você é um privilegiado, e você é uma pessoa que Deus ama muito. Pode ter certeza que Deus quer falar com você nessa noite e derramar bênção sobre a tua vida, amém? Então está escrito assim, 2 Coríntios no capítulo 4, no verso 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque aquilo que se vê, as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque aquilo que se vê é temporal, mas nos atentamos nas coisas que não se veem, porque aquilo que não se vê é o eterno. É impossível a gente chegar num culto hoje, cantarmos, adorarmos ao Senhor e achar que nada aconteceu. É impossível a gente chegar numa reunião como essa e refletir e simplesmente adorar a Deus aqui, glória a Deus por estarmos aqui, e a gente não pensar sobre tudo que tem acontecido ao nosso redor, no nosso país, sobre tudo que tem acontecido com as pessoas. Eu gostaria até de falar sobre a minha vida, mas o que eu quero falar antes aqui tem tudo a ver com o que eu e você estamos passando nos dias de hoje. Quando a gente olha para as tempestades da vida, para as circunstâncias da vida, a gente teve essa tragédia horrível lá de Brumadinho, fruto do descaso humano, fruto do descaso, da corrupção, sei lá o que, eu não sei nem explicar o que provocou tanta degradação. Ontem a gente teve uma chuva, provavelmente você conhece um irmão aqui hoje que pode ter perdido tudo. Provavelmente alguns de vocês aqui foi muito afetado por essa chuva, talvez ficou sem luz na sua casa, talvez uma árvore tenha caído em cima do seu carro, talvez teu carro tenha enchido d'água a tua casa, eu não sei o que você perdeu. Tivemos 3 mortes aí essa semana, de ontem para hoje. E quando a gente vê essas coisas horríveis acontecendo, quando eu e você vemos essas coisas nos jornais, a gente liga a televisão e são tantas desgraças diárias, são tantas notícias terríveis que entram por aquela televisão, por aquela tela, que a gente fica se perguntando: onde é que está Deus? Por que Deus não interviu ali? A gente ouve tantas palavras e a gente ouve que Deus nos abençoa, e Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção, mas por que Deus não interveio? Por que Ele não intervém numa situação como aquela? Pessoas ali naquela situação de Brumadinho, uma morte horrível, pessoas sufocadas ali pela lama, pessoas que morreram ali asfixiadas, gente, da pior forma possível. Mas David, eu vi num culto de quinta-feira, um culto que eu quero ouvir palavras de bênção, você traz essas coisas? Sim. Nesse mundo nós teremos aflições, nós temos que chorar e clamar e sentir a dor do nosso irmão. Isso é amar o próximo. Amar o próximo não é dizer que ama, é quando você sente a dor dele e se coloca no lugar dele. E a gente entra num tempo assim como igreja, a gente tem que prantear e refletir e pensar sobre isso, sim, e prestar atenção e voltar os nossos olhos. E eu vou ser muito honesto com vocês nessa noite. Eu me pergunto: onde está Deus? Eu fico me perguntando onde Ele está. Por que não interveio? Por que Ele não fez? Será que Deus só intervém na tua vida, que é crente, que é um cristão? Será que Deus é um ser partidário?
Será que ele é como se fosse alguém de um partido político? Não, eu vou cuidar desses aqui porque esse aqui é crente, esse aqui não é, esse não é. Será que Deus é assim, gente? Será que a gente é capaz de colocar Deus dentro de uma caixa e dizer que Deus faz só aquilo que é bom para nós, para os seus filhos cristãos? Ou pela nossa religião, ou pela nossa... Não sei como o mundo nos vê. Certa vez, lá no Oriente, uma família de cristãos foi atacada por um grupo de terroristas, eu não sei explicar muito bem. E aquele pai, era um pai de família que estava ali com seus filhos, e um daqueles terroristas começou a sufocar o seu filho para levá-lo à morte. E um outro chegou para ele e falou: e agora? Aonde está o seu Deus? Aonde está o seu Deus ali com o seu filho morrendo? Sabe qual foi a resposta daquele pai? Meu Deus está ali, junto com ele, junto com meu filho. Às vezes eu fico pensando naquilo que Jesus disse: ao homem é dado o direito de viver, nascer e morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Nós colocamos os nossos olhos nas coisas que são temporais o tempo todo. A gente olha para as circunstâncias da vida e vê elas como o final. A gente olha para as coisas desse mundo e vê como o final. A dor é tão grande porque aquilo que a gente vê é tão forte, tão poderoso contra nós, que a gente até se paralisa. Mas o que Jesus nos ensinou, o que esse texto diz, é para a gente não colocar os nossos olhos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque aquilo que se vê é temporal, é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Talvez para nós a morte seja o fim, mas para Deus não. Para aqueles que se foram, não. Para aqueles que passaram dessa para outro lado, talvez não seja tão difícil assim. Talvez seja um tempo de alegria, que é assim que a palavra de Deus diz. Quem sabe, eu tenho certeza, eu não tenho uma resposta teológica para dizer como Deus interfere na tua vida. Se Ele proveu aqui nesse momento, se Ele não proveu, por que Ele não proveu nesse momento? Quem sabe você tenha alguém na tua casa clamando. Nós ouvimos aqui uma pessoa que está com câncer, que nós oramos por ela, e a gente espera que Deus faça o milagre, que Ele faça, que Ele realize o milagre, e muitas das vezes esse milagre não acontece. Quantas vezes Deus fez milagres e quantas vezes Ele deixou de fazer milagres? Será que Deus age assim ou acolá? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já fez essa pergunta, e a maioria das vezes as respostas são: a gente não vai entender os desígnios de Deus. O que eu posso dizer para você, e uma coisa eu tenho certeza, essa é a resposta que eu tenho para te dar, é que Deus, não importa a circunstância, está com você. Ele pode não interferir, pode ser que essa circunstância te leve para a eternidade, pode ser que essa circunstância leve o teu querido amigo para a eternidade, pode ser que você esteja passando por um desemprego que você não consiga agora, que você esteja buscando a tua bênção, persevere por isso, amém, continue, mas não culpe a Deus se Ele não interferir naquele momento. Pode ser que aquela doença, aquela enfermidade não passe agora tão fácil assim, mas uma coisa eu e você temos que ter certeza: Deus está presente. Deus está presente. Deus está lá. Quem é você para dizer que não? Quem somos nós para dizer que Ele não está? Em cada dor, em cada circunstância, em cada enfermidade, sendo que o próprio Jesus falou assim, que naquele grande dia muitos vão chegar lá do outro lado e Ele vai falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas Senhor, quem era você? Ele disse: eu estava nu e não me vestiu, eu tinha sede e você não me deu de beber, eu tinha fome, não me deu de comer, eu estava na prisão, você não foi me visitar, eu estava enfermo. O próprio Jesus disse que Ele estaria nessas circunstâncias. Quando a gente pergunta: onde está Deus no meio disso tudo? Onde está Deus no meio da tua luta? Onde está Deus no meio da tua dificuldade? Será que Deus não olha para mim? Será que Deus esqueceu de mim? Ele está exatamente junto com você. E Ele disse: nesse mundo você terá aflições, mas tenha bom ânimo.
porque eu venci o mundo. Tem muita gente prometendo para nós, e nessas horas todo mundo bate com a cara na parede. Muita gente prometendo um evangelho, uma vida em que tudo dá certo para o cristão. Isso não é verdade. O próprio Jesus, como Messias, padeceu dores. Os discípulos, apóstolos, padeceram dificuldades terríveis. Deus esteve com eles em todos os momentos. O próprio Jesus, tempos antes de ser, lá no jardim do Getsêmani, de ser crucificado, de padecer as dores dele na cruz do Calvário, ele duvidou, como homem ali, parece que duvidou, né? Parece que, Senhor, Pai, é possível, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Quantos momentos a gente passa pensando: Deus, será possível o Senhor passar de mim esse cálice? Será possível o Senhor intervir nessa situação? Nós não sabemos, mas uma coisa nós temos certeza: o Senhor está com a gente. Deus está no teu barco. Quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia no meio da noite, eles estavam atravessando, Jesus estava ali dormindo. Teve vários episódios, né, dos discípulos passando pelo mar da Galileia. Um deles foi que Jesus estava ali dormindo, adormecido, e os discípulos desesperados, não entendendo como ele pode dormir no meio dessa tempestade. E ele simplesmente levantou os olhos e disse: vento, aquieta-te. E tudo voltou ao normal. Uma outra vez, quando Pedro estava no barco, Jesus desceu da montanha e foi andando diante deles por cima das águas. E os discípulos se aterrorizaram, acharam que era um fantasma. Até que Pedro falou: Senhor, eu posso ir ter contigo? E Jesus vem. E quando ele duvidou no meio do caminho e começou a afundar, repare que os nossos olhos estão sempre tendenciosos para olhar para as coisas que são temporais. Mas o apóstolo Paulo aqui deu uma palavra que fecha para mim. Olha para as coisas que são eternas. Não olha para as coisas que são temporais. Tudo que você vê é temporal. Como assim, David? Tudo que nós vemos é temporal. Tudo que a gente dá valor nessa vida é temporal. Tudo que a gente valoriza, tudo que tem preço é temporal. Essa cadeira é temporal, esse templo é temporal. Até o nosso corpo pode se corromper com o tempo, pode morrer. Mas o que são então as coisas eternas? Olha para a pessoa que está do seu lado, coloca a mão no ombro dela e fala assim: você é eterno. Tudo que eu faço por você é eterno. Toda forma de amor que eu expresso por você é eterno. Tudo que eu faço, tudo que eu exprimo o amor, tudo que eu demonstro o amor de Deus, tudo que eu faço nessa vida que não é palpável, é o eterno. O perdão, a bondade, a benignidade, o arrependimento. Por isso Jesus diz a gente para buscar as coisas que são do alto. Paulo fala: pensa nas coisas que são do alto. Por isso a palavra de Deus está coberta de pensamentos e de ideias. Busque o reino dos céus, não o reino da terra, não as coisas que são dessa terra, porque tudo que há aqui é passageiro. Agora, enquanto você estiver aqui, tem de bom ânimo. Enquanto você viver por essa vida, tereis aflições, mas eu estou contigo. Eu venci o mundo, você também vai vencer. Sabe qual é a maior interferência de Deus nessa terra? A maior interferência de Deus nessa terra foi quando Ele enviou o seu Filho Jesus e nos deu o acesso ao Pai, nos deu o acesso ao arrependimento, nos deu o acesso ao trono de Deus, nos deu o acesso a poder nos prostrar diante dEle e falar: Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda, Senhor, esteja comigo, a tê-lo conosco todos os dias da nossa vida. A maior interferência de Deus foi quando Jesus veio nessa terra e padeceu naquela cruz do Calvário, mesmo que não querendo, mesmo sentindo todas aquelas dores, Ele ao terceiro dia ressuscitou. E lá em Atos dos Apóstolos, quando Ele subiu aos céus, Ele falou: fazei discípulos de todas as nações, encontrem todas as nações. Como eu disse ali no início, eu não sei onde Deus interfere, onde Ele não interfere, qual é a vontade de Deus, talvez a permissiva, a passiva, a ativa. Eu sei de uma coisa, que cada vez que você interfere na vida de alguém, é Deus interferindo. Cada vez que você olha para as coisas que são eternas, cada vez que você diz sobre as coisas eternas, cada vez que você toma atitudes eternas, é uma interferência de Deus nessa terra.
Você pode não ter o poder de fazer milagres, mas você pode ter o poder de... Sabe, queridos, existem coisas que são mais milagrosas do que os próprios milagres. Existem palavras que animam mais pessoas que estão mortas-vivas nessa terra do que a medicina antes pôde fazer. Existem abraços que curam. Existem visitas que transformam. Existem palavras de perdão que são muito maiores do que presentes, do que relógios, do que carros caros. Um dia desse, eu tenho uma pessoa na minha família que ele é muito materialista. Ele tem 3 empreendimentos aí grandes. E um dia estava na mesa e o filho dele começou a reclamar e falar alguma coisa lá que ele não gostou. E no meio de todo mundo, ele é até jovem, esse meu familiar, ele falou assim: você está reclamando de quê, filho? Você reclama de quê? Você tem de tudo. Você tem tudo, eu dou tudo para você. E o filho dele falou assim: tudo não. Você me dá tudo financeiramente, você me dá tudo materialmente, mas você nunca me deu a tua presença. Você nunca me deu o teu amor. Você nunca sentou comigo para me ouvir. Você nunca foi meu amigo. Como você pode dizer que me deu tudo? Você me deu muito. Você sabe que Jacó, quando estava indo encontrar o seu irmão Esaú, desesperado, ali naquela circunstância de perdão, querendo o perdão do irmão dele, ele mandou todos os seus empregados levarem presentes para Esaú. E ele mandou presentes em forma de perdão. E quando Esaú encontrou o seu irmão Jacó e falou assim: vem cá, você me mandou todos esses presentes porque você não sabe que eu tenho muito? Jacó olhou para ele e falou assim: eu sei que você tem muito, mas eu de Deus tenho tudo. Não adianta você ter muito se Deus não for o teu tudo. Não adianta você querer dar coisas materiais que são passageiras se você não tem o Deus que é tudo dentro de você. Cada vez que você interfere na vida de alguém, cada vez que você toca a vida de alguém, é uma interferência de Deus. E Jesus para mim é o motivo de maior orgulho da minha vida. Jesus é o Deus antagônico. Procure em qualquer religião. Qual foi o Deus que sendo Deus, sendo mandatário, sendo todo poderoso, se fez servo? Qual foi o Deus que tendo todo poder, sendo um guerreiro, ou sendo isso ou aquilo, sangrou pelos seus? Qual foi o Deus que ao invés de ser rei, se fez servo? Qual deles? Buda, Allan Kardec, Alá, Krishna? Qual deles fez isso pelos seus? Por isso que Jesus me dá orgulho da minha fé.